uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Um exemplo de humildade, generosidade, fé e valentia. Uma das mulheres mais surpreendentes da Bíblia. Através dela o povo judeu, de onde nos veio Jesus, foi salvo da destruição. Deus coloca a pessoa certa no lugar e no tempo certo, para que seus propósitos sejam executados. Acompanhe com atenção essa narrativa da Bíblia, História da Rainha Esther. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que possa sempre aprender mais do livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Órfã de pai e mãe, a pequena Hadassa, a quem todos chamavam de Esther, foi criada por um primo, chamado Mardoqueu. Ele era filho de Jair, descendente de Simei, da tribo de Benjamim. Esse foi trazido como prisioneiro à Babilônia, quando Nabucodonosor levou cativo de Judá, o rei Jeconias. Hadassa significa murta ou mirto, planta com folhas brilhantes e flores perfumadas. Essa é símbolo de beleza, doçura e vida eterna. Esther tem o significado de estrela brilhante. Na cultura bíblica, escolher um nome para uma criança era algo por demais importante. Esse estaria ligado à sua personalidade. Assim, nossa Esther recebeu a bênção de seu nome, pois brilhava perante Deus e os homens. A beleza que tinha fisicamente era tão fascinante quanto a beleza interior. No primeiro capítulo do livro de Esther, é narrado o tempo em que Xerxes, também chamado Assuero, reinava na Pérsia. O reino era dividido em 127 províncias, cuja capital era Suzã. O rei, por sua vez, teve uma grande decepção com a rainha Vasti, que acabou perdendo a coroa, por negar-se a cumprir um mandado real, que pedia que essa comparecesse a um banquete entre príncipes e nobres para mostrar-lhes a beleza. No capítulo 2 do livro de Esther, a Bíblia diz que o rei, ainda muito irado com a atitude de Vasti, ouviu o conselho de seus servos, e mandou que se trouxesse ao palácio as mais lindas virgens de Suzã para que escolhesse a nova rainha. O processo para essa escolha não era algo simples. As moças tinham que passar por um período de purificação que durava 1 ano. Esse consistia em tratamentos com óleo, mirra e rituais de beleza. O rei Assuero se agradou de Esther mais do que todas as outras, a tornando rainha. Ela, porém, como recomendação de Mardoqueu, não revelou que era judia, pois este temia que algo de ruim pudesse acontecer. Mardoqueu procurava estar sempre próximo ao palácio real, para saber notícias de Esther. Certa ocasião, ouviu ele uma conspiração entre 2 camareiros para tirar a vida do rei. Mardoqueu conseguiu levar o caso a Esther, e sendo tudo investigado, foram enforcados Bigtan e Teres. O rei resolveu exaltar Amã, filho de Amedata, colocando esse acima de todos os príncipes. O coração de Amã se exaltou, pois todos os servos do rei se prostravam perante ele, porém Mardoqueu não se encurvava. Alguns disseram a Mardoqueu: você está transgredindo o mandado do rei. Não faça isso. Ele respondeu que era judeu e só diante de Deus se prostrava. Então, contaram para Amã. Esse muito se enraiveceu, e colocou no coração o propósito de matar não somente Mardoqueu, mas todos os judeus. Amã, com palavras persuasivas, convenceu o rei de que era necessário eliminar todos os que não obedeciam às ordens reais, e que havia um povo espalhado pelo reino que possuía leis diferentes e fazia pouco das ordens reais. Assim sendo, Assuero deu carta branca para que Amã executasse o serviço. No caso, deu seu anel para que Amã pudesse selar a lei que executaria tal povo. O rei e Amã se assentaram para beber, mas em toda a terra de Suzã havia confusão devido ao decreto que ordenava a morte dos judeus. E havia um dia marcado para que os governos das províncias executassem a ordem real. No dia 13 do 12º mês, todos os judeus de Suzã deveriam morrer. Mardoqueu, ao tomar conhecimento do decreto, muito se entristeceu, rasgou suas vestes, se cobriu de cinza e saiu pela cidade clamando e se amargurando por causa da lei. E na porta do rei ele clamava, porém não podia entrar por estar vestido de saco. A rainha Esther foi avisada do que acontecia com Mardoqueu. Ela ficou muito triste e mandou roupas para que ele se trocasse, porém não aceitou. Esther ainda não sabia o porquê Mardoqueu estava tão desnorteado e procurou investigar.
Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro, que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, para eliminarem os judeus. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir. E enviou um pedido a ela para que intercedesse pelos judeus diante do rei. A rainha Ester enviou a seguinte resposta a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Após os 3 dias de jejum, Ester foi falar com o rei sem que tivesse sido chamada, dessa forma estaria ela arriscando a própria vida, se ele não lhe estendesse o cetro. Quando o rei Assuero viu a rainha, a quem muito amava, ordenou que se aproximasse estendendo-lhe o cetro. O rei disse a Ester que lhe daria qualquer coisa, até mesmo metade de seu reino. Ester convidou o rei para um banquete juntamente com Amã. E nesse banquete, quando o rei insistiu para que ela fizesse sua petição, ela convidou ambos para outro banquete no dia seguinte. Amã ficou todo lisonjeado com o convite da rainha. Mas quando passou na porta do palácio e Mardoqueu não se inclinou diante dele, ficou mais cheio de ira. Chegando em casa, Amã reuniu seus amigos, esposa e filhos para contar-lhe sobre todas as honrarias que o rei tinha dado a ele, e também sobre o banquete com a rainha e o banquete do dia seguinte. Porém falou mal de Mardoqueu e o desejo de eliminá-lo. Sua esposa e amigos lhe sugeriram que fizesse uma forca para Mardoqueu e que no banquete pedisse ao rei ordem para enforcá-lo. E Amã gostou muito da ideia. Porém, naquela noite o rei Assuero ficou muito perturbado e não conseguia dormir. Desassossegado, pediu aos servos o livro de registros. E quando encontrou que foi Mardoqueu que o livrou da morte denunciando Bigtã e Teres, perguntou aos criados que honra havia recebido Mardoqueu por isso. Responderam: honra alguma. O rei percebeu que havia alguém no pátio querendo falar com ele. Ao saber que era Amã, pediu que entrasse. Na realidade Amã estava aflito para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que havia preparado. Quando Amã se aproximou, Assuero logo lhe perguntou: que honra devo dar a um homem que muito me agradou? Amã encheu ainda mais seu coração de vaidade, pensando ser ele, e disse: para o homem, de cuja honra o rei se agrada. Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-o diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste, e de cabeça coberta. Pouco depois chegaram os encarregados do rei para levar Amã ao banquete de Ester. Durante o banquete disse o rei Assuero à rainha: pede o que quiseres, pois até metade do meu reino te darei. A rainha Ester então, muito emocionada, disse: eu só quero a minha vida e a vida do meu povo. E diante de Amã contou ao rei o que ele estava fazendo para destruir os judeus e confessou que era judia. O rei muito se enfureceu contra Amã e nervoso foi para o jardim do palácio. Amã, com muito medo, entrou no aposento de Ester e prostrou-se em seu leito pedindo misericórdia. Foi quando o rei chegou e entendeu que Amã queria violar Ester. Ao saber da forca preparada para Mardoqueu, ordenou que Amã fosse nela enforcado. O rei entregou toda a propriedade de Amã à rainha Ester. Então ela suplicou a ele, que revogasse o decreto de Amã que ordenava matar os judeus. Como o decreto tinha o selo do rei, isso não seria possível. Porém deu ele o anel de Amã a Mardoqueu para que encontrasse alguma saída para livrar os judeus.
Assim sendo, foi decretado que todo judeu deveria enfrentar quem a eles se opusessem, e isso foi selado com o anel real. Assim, quando os que detestavam os judeus tentaram matá-los, esses estavam prontos para o combate e exterminaram todos os que ousaram contra eles. A rainha encarregou Mardoqueu sobre toda a propriedade de Amã. Assim, o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Existe algo curioso no livro de Ester. É o único livro da Bíblia, onde não encontramos a palavra Deus ou Senhor. Porém, não tem como contar a história da rainha Ester, e não falar de Deus, pois esse estava presente em cada atitude daqueles que a ele temiam. Vemos isso na firmeza de Mardoqueu a não se curvar diante de homens, mesmo arriscando sua própria vida, na humildade e firmeza de caráter, também quando exaltado, e na maneira como educou Ester. E na vida dessa judia que se tornou rainha da Pérsia, percebemos que jamais exaltou o coração diante da posição que recebera, arriscando mesmo a própria vida pelo seu povo. Foi meiga, fiel e sincera na presença do rei e de todos. E acreditou no poder do jejum e da oração. Isso tudo nos ensina que falamos muito mais de Deus com nossas atitudes do que com nossas palavras. E que devemos nos humilhar perante Ele confiando sempre em sua forte e potente mão. E se esta história tocou teu coração, fortaleceu tua fé no grande e poderoso Deus, não deixe de compartilhar com seus amigos, para que esses recebam a mesma bênção em suas vidas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.